Então, a ideia é falar sobre dependência, né, e o autocuidado com relação a isso, né. Então eu quero trazer para vocês primeiro um dado, né, para falar sobre as dependências, né, de uma forma geral, né. Então quando a gente está falando de dependência, gente, acho que é importante a gente trazer à tona a questão relacionada, assim, a o que que essa palavra significa, né. Como é que ela funciona, o que que a gente tem que entender disso. Então, em primeiro lugar, assim, eu sempre digo quando converso com os pacientes, e principalmente com seus familiares, que a gente tem que entender que o paciente, quando ele procura um tipo de tratamento, ele precisa saber do que se está falando. A gente tem uma ideia de que ir ao psiquiatra e prescrever medicação, teoricamente, é o ponto, né, de resolução. Sendo que, na verdade, e até digo para vocês que, infelizmente, nesse quesito, a parte psiquiátrica ela é a ponta absolutamente final, né? Quando a gente vai trazer algum tipo de medicação para o paciente. Antes disso, tem muitas outras etapas, e a principal delas é fazer as pessoas entenderem, né, o porquê aquilo é um problema ou mesmo uma patologia e como poder, né, ter sinais que ajudam as pessoas a identificarem. Então, o psiquiatra, eu então posso dizer para vocês que é a ponta final, né? E dependendo também, né, de que momento de gravidade aquela pessoa se encontra. Então, pessoal, dependência é em psiquiatria quando o indivíduo, independente daquela situação que ele se tornou dependente, seja álcool, droga, jogos, o que for, se tornou um fator central em sua vida, onde ele tem que realizar aquela ação em detrimento das demais. Então, começa a trazer para ele dificuldades cotidianas. E eu acho que outra palavra, junto com a dependência, que vai facilitar para qualquer pessoa que estiver ouvindo, seja sofrendo disso ou para um familiar, é a palavra prejuízo. Então, a dependência necessariamente traz prejuízo. Prejuízo na vida funcional, profissional, né, acadêmica. A pessoa começa a ter dificuldades para se relacionar com as pessoas, começa a ter problemas familiares. Então, quem nunca ouviu, por exemplo, a história, né, da esposa que começou a ficar muito chateada com o marido pela questão do uso de álcool. Vamos pegar um exemplo simples, bem comum, né? Aí alguns podem dizer, não, mas que ela reclama de tudo, né? É um problema que ela não pode me ver quieto, enfim. E realmente pode existir esse lado da história, né? Mas a frequência e o principal, o tamanho do dano que aquilo gera para a família, aí é que tem que ser visto. Daqui a pouco, então, essa mesma esposa está dizendo que, olha, doutor, ele, né, começou a ter dificuldade para dormir, no outro dia ele tem que trabalhar, consequentemente ele começa a ficar cansado, ele começa a ficar mais irritado, ele não consegue mais ter o lazer com os filhos dele, ou começa a ter uma produção diminuída, ele não aceita que se diga essa situação e começa a ter brigas entre o casal. Só que a gente também tem que entender que esse é um processo extremamente crônico, né? E dependendo da substância que está em uso, isso vai levar questão de dias, semanas ou até meses. Se a gente está falando do álcool, é questão de anos, né, para a maioria das pessoas. Se for questão, por exemplo, uma droga um pouco mais aguda, como o crack, isso é questão de pouquíssimos dias para poder ter repercussão. Então, a dependência ela está ligada ao prejuízo, né, seja financeiro, acadêmico, profissional, mas principalmente também familiar. E quando isso começa a aparecer, acho que é de suma importância uma coisa que eu sempre também reforço nas consultas, né? É a questão da consciência que o indivíduo tem sobre este problema, né? Então, por exemplo, é muito comum o paciente chegar em consulta, né, geralmente do sexo masculino, mas claro que isso pode ocorrer com qualquer um, que a gente já vai abordar um pouco, dizendo, o que que eu posso te ajudar, né? Aí ele traz a situação assim, não, eu vim porque minha mulher mandou, ou porque meu pai mandou. Isso já é um problema muito grande, porque já deixa implícita a situação da falta de entendimento ou insight sobre aquele problema, né. Eu costumo dizer que quando começa assim, dificilmente o paciente vai aderir ao tratamento e vai necessitar ainda de muito tempo para conseguir chegar nisso. Existem 3 fases da dependência, né, e elas são até bem fáceis de entender, gente. Como eu disse, ela pode demorar meses a anos, mas a gente fala bem rapidinho delas, que é a seguinte: existe uma primeira fase chamada de pré-contemplação. É quando o indivíduo tem aquele problema com aquela substância, ou com aquele determinado vício, né? E acha que aquilo não é um problema e que ele pode, né, largar aquilo da forma que quiser e, inclusive, não vê e, de fato, às vezes ainda não tem tanto prejuízo na vida dele. Isso pode demorar realmente alguns anos.
A segunda fase é a contemplação. É quando o indivíduo daí ele já vê problema. Ele vê que aquilo está fazendo mal para ele, mas ele realmente não está disposto conscientemente a parar com aquilo, porque ele gosta, né? É uma coisa que a gente também tem que entender, que ninguém se torna dependente de algo porque aquilo é ruim. Num primeiro momento, e boa parte do tempo, aquilo é muito prazeroso, traz extrema satisfação. E depois eu também, por alguns exemplos que eu acho que vão achar interessante, a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse prazer momentâneo, enfim. E essa segunda etapa, ela pode durar alguns anos também, né? E a terceira e última etapa, que é a ação. O indivíduo migra para uma situação como a contemplação, onde ele olha, ele vê que aquilo está fazendo muito mal, ele sabe que aquilo é um problema, ele já não gosta mais daquilo, ele já nem tem mais prazer. E ele decide que ele resolveu parar, mas ele sabe que vai ter muita dificuldade, onde ele tenta e não consegue, e aí é a fase final onde a gente tem que tentar, teoricamente, a abordagem terapêutica que melhor funciona é quando o indivíduo está na contemplação e na ação. Na pré-contemplação, realmente é um pouco uma situação que não vai levar a um desfecho ainda muito positivo. E é uma das coisas que a gente também tem que explicar para os familiares que pedem, né, ó, vamos lá, um psiquiatra, né, para ver e, olha, né, teu familiar está ainda numa fase de pré-contemplação, né, vai ser difícil e tal, fazer eles entenderem essa situação para poderem também elaborar melhor e terem suas tomadas de decisões. E acho que antes mesmo, gente, do psiquiatra, acho que uma das coisas fundamentais é o acompanhamento psicológico, né? Porque o acompanhamento psicológico, principalmente para os indivíduos com baixa capacidade de entendimento das suas dificuldades naquele quesito, pode, de uma forma bem lenta, porém progressiva, trazer para eles as questões relacionadas às dificuldades ou os prejuízos. Ele vai contar sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, semana após semana, e é o bom profissional, o terapeuta, ela vai conseguir trazer alguns pontos e perguntar, mas e aquela situação não te gerou um determinado prejuízo? Por que ocorreu aquilo? E é aquela situação de água mole em pedra dura. Em algum momento o indivíduo consegue comprar essa ideia, a semente, né, que foi plantada, e aí ele tem muito mais facilidade para iniciar um tratamento com mais exatidão. Então, além disso, eu digo que é muito, muito mais a questão psicológica e comportamental do que propriamente a questão psiquiátrica. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou dependente químico de álcool, né? E venho bebendo, vamos dizer assim, meia garrafa de uísque por dia, todo dia. E aí, quando eu não bebo, é normal, o álcool, quando sai do organismo, ele vai gerar entre 12 a 16 horas depois a famosa ressaca. A eliminação do álcool provoca isso, que é aquela dor de cabeça, aquela situação toda que a gente conhece. Porém, na dependência, já é uma situação muito pior. Ele começa a entrar em tremores, ele fica com insônia, agitação, pode ter alucinações e ele bebe de novo para que aquilo justamente seja amenizado. Vamos supor que o indivíduo, tudo isso que a gente falou, ele fala: bom, eu vou parar de beber, eu não aguento mais isso. Só que é o seguinte, aí ele vai ficar com insônia, ele vai ficar irritado, ele vai ficar ansioso, ele vai ficar agitado, ele pode ficar agressivo, ele pode ter alucinações. Nesse momento, o tratamento psiquiátrico faz diferença. Mas vejam que isso se trata da ponta final para poder ajudar esse indivíduo que já realizou a parte mais difícil, que é a conscientização e o equilíbrio para parar. A forma e as ferramentas para que isso ocorra, com certeza aí vem da medicação. Senão é uma tortura para aquele indivíduo, passar por tudo aquilo no osso, com muita insônia, com muita ansiedade e muitas vezes até com alucinações. Então, ali nesse ponto vem e muitas vezes também pode ser necessária uma internação. Para a desintoxicação, com certeza ajuda muito. O que a gente diz é o seguinte: os primeiros 15 a 20 dias da desintoxicação por qualquer substância são os mais difíceis, onde o indivíduo tem a maior taxa de recaída disparada. Tanto que vocês podem conversar com qualquer pessoa que vocês conheçam que tenha realmente uma dependência química, eles dificilmente conseguem passar mais de 30 dias em abstinência. E aí, um dos tratamentos é a internação, mas não essa curta, só para parar e tirar a intoxicação dele. É aquela mais prolongada, de 2, 3 meses. Porque aquele indivíduo, vamos supor que ele tenha 40 anos, 15 anos já de uso de substâncias e que ele tenha ficado no máximo 2 meses em abstinência por 10 vezes na vida, a gente tem que ver que ele não conseguiu ficar nem 2 anos nos últimos 15 anos sem usar a droga. Então, o comportamento dele, o dia a dia dele está totalmente habituado ao uso da substância. Quando ele fica 3 meses internado, e quando eu digo é mais para psicoeducação, que é o entendimento do que se passa, ele começa a perceber que em alguns momentos do dia, como levantar, comer, tomar banho, correr, jantar, ele não está consumindo álcool. E aí ele começa lentamente,
colocar essas situações de sentimento novo sem as drogas, sem as substâncias, como um passo que antes era impossível. Um exemplo mais fácil ainda é o cigarro. A maioria das pessoas tem dificuldade de parar de fumar, muitas vezes não é nem pela dependência da nicotina, e sim pela frequência de uso e pela quantidade de cigarros durante o dia. Então, uma pessoa que fuma uma carteira por dia, considerando que ela durma 8 horas, entende-se que em 16 horas ela fumou quantos? 20 cigarros, mais de um por hora. E o que isso coloca aqui? Em todas as horas que ela estava acordada, ela usou o cigarro. Quando ela vai parar, aquilo fica um vazio, uma coisa muito grande, não é nem tanto a nicotina, é aquele momento onde ela para ter aquela situação de um certo prazer, aquela conversa, né, toma o café preto dela, e aí ela vem com muito mais dificuldade. O ato de levar o cigarro à boca e estar conversando, então ela vai ter que ter uma tarefa muito mais difícil, porque realmente ela vai ter que parar de frequentar lugares. A gente sabe que nas empresas existe, né, o cantinho do cigarro, as pessoas vão ali, conversam, e é interessante, é bacana, mas muitas vezes elas vão ter que deixar de fazer essas situações e isso é muito mais difícil. Com o acompanhamento psicológico, uma terapia comportamental, isso facilita muito. Então, são diversos exemplos que a gente trouxe para poder ter a noção do tamanho da dificuldade, né? Então, a psiquiatria acaba sendo quase que uma ponta final. Dito isso, pessoal, eu quero que vocês, qualquer coisa, tiver uma dúvida aí, só me pedindo. A gente podia falar aí sobre os principais sinais de dependência, né? E esse é um assunto um pouco mais amplo, porque um pouco depende também do tipo de substância que está sendo envolvida, né? Mas o que a gente pode dizer é uma questão de importante desgaste físico, né? Alterações físicas, como, por exemplo, a perda de peso, que é muito comum nas anfetaminas, cocaína, crack, ou ganho de peso e edema, né? Edema é inchaço pelo corpo, que é provocado pelo álcool. E uma outra que seria um pouco mais óbvia pelos jogos, né? Que seria a questão de perda de patrimônio, né? Então, esses sinais, sejam físicos, né, que a gente acabou de falar, é um sinal importante, mas a questão daquilo que eu falei para vocês antes, da questão central do prejuízo. Os primeiros sinais são os prejuízos. Se a pessoa está tendo prejuízo na sua vida, em algum aspecto, esse é o primeiro aspecto de pode ter sido a substância que está fazendo isso. Não fosse isso, seria, por exemplo, uma depressão. Então, o indivíduo às vezes pode estar num quadro claro de depressão, né, com muitos prejuízos, só que a família, ele mesmo sabe que ele está abusando de alguma substância. Então, é um sinal muito importante. Um transtorno de ansiedade importante, insônia, extrema irritabilidade, né, agressividade, são todos sinais ligados à dependência de alguma substância, que eles são amenizados, esses sinais, pelo uso da substância. Né? Então, a ansiedade, a irritabilidade, a insônia vão melhorar quando a pessoa faz uso disso. Uma coisa para vocês terem noção também é, por exemplo, assim, ó, até pouco tempo atrás, o principal médico das pessoas, né, é o clínico, né, aquele médico da confiança, o cardiologista. Então, o que acontece? Muita gente procura eles com esses sinais de insônia, ansiedade, irritabilidade e tal, e palpitação, taquicardia, e, claro, procura o cardiologista. O cardiologista rapidamente verifica não se tratar de um problema cardiológico e é o primeiro a prescrever para eles os famosos tarja-pretas, diazepam, rivotril, né, alprazolam, para poder dormir, né, porque é uma situação de ansiedade também, insônia. O que acontece? O dado estatístico é que os maiores prescritores de tarja preta do Brasil são os não psiquiatras. Por que isso ocorre, gente? Porque na tentativa de fazer uma ajuda rápida para os seus pacientes, esses medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos, Rivotril, diazepam, eles são prescritos e eles têm um efeito rápido. E aí as pessoas se sentem aliviadas. O psiquiatra, quando ele vai tratar com medicações que têm um efeito de um prazo um pouco maior, ele acaba evitando esse tipo de substância justamente porque a pessoa já tem um problema de dependência, né? Então ela, né, pode trocar uma dependência pela outra. Embora menos ruim, se ela tem a capacidade de poder não necessitar, é melhor. Então, é importante que se diga que a procura de médicos, né, que ocorre muitas vezes também por um pouco de preconceito, de estigma, né, das pessoas ficarem com vergonha, é que fazem procurar esse tipo de profissional, ginecologista, né? A gente estava falando sobre sexo masculino, feminino, é sabido que a mulher tem um grande envolvimento com a dependência química da nicotina, do álcool, embora isso o dobro seja identificado nos homens, mas esse é um assunto, por exemplo, que traz problemas para ambos os sexos, principalmente quando ocorre na mulher na esfera familiar, né? Ela, quando tem filhos, né, pelo desgaste que ela passa a ter,
e o impacto que ela vai tendo, né, os filhos que são dependentes dessa família, né, para poder ter um tratamento adequado. Então, a enormidade de exemplos que a gente pode trazer para vocês é muito grande, e eu acho que o que define praticamente o joio do trigo aí é o insight, a gente fala em psiquiatria, a capacidade da pessoa poder entender que ela tem um problema. Aí talvez venha uma pergunta: doutor, eu tenho um familiar na minha família que ele não aceita, ele não consegue ver esse problema. O que a gente faz? Esse é um assunto que eu costumo dizer que, infelizmente, é um problema, porque eu sempre dou um exemplo do indivíduo paranoico, né? Indivíduo desconfiado. Desconfia de todo mundo, né? Desconfia da mulher dele, dos filhos, do papagaio, de todo mundo. Deixa a vida de todo mundo no inferno, no fim das contas, ninguém aguenta mais ele, e ele acaba sozinho. O único amigo dele chega um dia e fala assim para ele: mas também, fulano, tu é muito desconfiado. E aí ele: mas desconfiado do quê? Os caras só querem me sacanear. Tal. A gente vê que esse indivíduo não tem noção nenhuma da sua desconfiança. Um outro indivíduo tão desconfiado quanto ele, que conta exatamente a mesma história e vai até o psiquiatra, fala: doutor, eu infernizo a vida de todo mundo. Eu não consigo, mas quando eu vejo, eu já fiz, eu sofro com isso. Vejam bem, estamos falando do mesmo quadro, parece totalmente diferente, mas uma coisa aí se chama insight, entendimento. Ele nota que ele é um indivíduo paranoico, desconfiado. Esse cara está a um passo de melhorar. Então, trazendo isso para a tona da dependência, eu tento falar sempre para os familiares que o indivíduo precisa ter noção de que ele tem algo, assim como desconfiado. Você não vai conseguir convencer que ele é desconfiado. Um dependente, você não vai conseguir convencê-lo de que ele é dependente se ele não acha que é. Então, muitas vezes, a abordagem do prejuízo extremo, infelizmente, é necessária. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que é uma história muito interessante, que ela consultava comigo na época ainda do SSI, há muito tempo, muito querida. E ela chegou a ter dois filhos dependentes químicos. E um deles chegou a morar na rua por muitos anos, usuário de crack. E ela deixou tranquilamente 2, 3 apartamentos para ajudar ele e nada adiantou. E uma das coisas que eu aprendi com ela, e é um fato que se ensina muito em CAPS, nesses locais, né, é que ela percebeu que ele precisaria chegar no fundo do poço, mesmo que esse fundo do poço fosse, infelizmente, a morte dele. E ela disse que por muitas vezes teve que passar pelas sinaleiras e ver ele, dia após dia. E depois de muitos anos, ele procurou ela e pediu ajuda, e há pelo menos 7 anos ele está em abstinência. Então, vejam bem, gente, que esse limite do sofrimento, da perda, da dificuldade, ele é muito amplo e, às vezes, né, no caso, por exemplo, ali, eu resumi muito, mas, entre outras coisas, houve perda de dinheiro, roubou bastante coisa dentro de casa, perdeu o imóvel, uma série de coisas foram ameaçadas por traficantes, tiveram que ser mudadas de casa, uma série de situações terríveis, até que ela entendeu que precisaria dessa situação. Então, a gente tem que ver que o grau e a dificuldade de cada indivíduo vai depender também um pouco dessa personalidade. Então, por exemplo, a dependência geralmente vai levar o indivíduo a ter perdas permanentes na sua vida, no mínimo física, né? E aquela outra que eu acho que é onde sempre o familiar vai ter que tentar abordar, que é a perda familiar, né? Então, às vezes, uma motivação, o indivíduo que tem filhos, né, que tem uma família, é onde esse familiar pode chegar para tentar explicar para ele do que ele precisa e tentar, de uma forma persistente, porém sem uma pressão que o afaste. Um paciente que chega com muita resistência para uma consulta sobre dependência química, se a gente é muito incisivo com ele sobre o seu problema, é um paciente que possivelmente a gente pode perder, porque ele não voltará, ele vai voltar para alguém que é mais flexível, que entenda do problema dele, né? Então essa é uma situação que também, a família às vezes está de saco cheio mesmo e não aguenta mais, mas é um processo que ou se está junto é para tentar levar até o limite, ou acaba mesmo abandonando, e essa é uma das primeiras perdas que esses indivíduos podem sofrer. Então, a perda, ela é um sinal importante, muito importante da dependência. Acho que é interessante a gente trazer também aqui, por exemplo, que quando a gente tem um cenário de muitas perdas, aquele indivíduo, ao mesmo tempo, pode ser um indivíduo que, infelizmente, não tem mais o que? Nada a perder. Então,
alguns sinais que eu acho que é importante a gente falar para vocês, né? Até por conhecerem pessoas, é o seguinte: esse indivíduo tem o dobro ou até o triplo risco de suicídio que as demais parte da população. Quem é esse indivíduo? Geralmente homem, jovem, menor de 45 anos, né? Usuário de substâncias, então, solteiro ou divorciado, sem filhos e sem emprego. Então, esse indivíduo ele tem um altíssimo risco de suicídio. Geralmente, quais são as formas e ideias de suicídio que a gente tem que se atentar, né? Às vezes, se a gente estiver ouvindo de alguém. Quando essas formas forem de 3 tipos no pensamento da pessoa, ela realmente precisa de uma abordagem muito mais rápida, né? Se algum familiar, algum colega, enfim, alguém que você conheça trouxer ideias do tipo ideia de suicídio por enforcamento, arma de fogo ou pular de prédio, são os 3 principais sinais de extrema e altíssima ideia de suicídio em violência. Não que as demais, como tomar remédio e tal, não sejam, mas essas 3 é de um indivíduo que realmente está prestes a cometer o suicídio. Então, eu acho que é importante, a gente não tem dúvida que a dependência química é uma das que leva a isso. Então, pessoal, eu vou evoluindo aqui, se não deixar, eu vou falando até amanhã, né? Tem? Por favor, aqui. Pode ser, sim. Olá, boa tarde. Nós temos uma pergunta aqui no chat. A dependência pode iniciar a partir de um hábito inocente, preliminarmente, como, por exemplo, chegar em casa todos os dias e tomar uma dose de licor para relaxar? Sem dúvida. Boa pergunta, que é a questão, né, da situação benigna que se torna maligna, né? Trazendo antes o que a gente falou sobre o álcool e sobre o tarja preta, uma curiosidade. O diazepam, o Rivotril, que quase todo mundo já ouviu falar, eles foram descobertos, o mecanismo de ação deles, pelo álcool. Então, eles têm um mecanismo de ação muito parecido. Por isso que se dá diazepam quando a pessoa está dependente química de álcool, por exemplo. Ela relaxa, ela traz uma questão de relaxamento muscular e tranquilidade. O Rivotril, o diazepam, eu costumo dar um sinônimo de serem analgésicos emocionais. Eles ajudam demais. Então, claro, as pessoas não vão ter acesso às medicações ou não percebem aquele problema, e é normal, o ser humano é assim. Ele chega em casa, né, ele vai consumir um pouquinho de álcool, sem dúvida nenhuma, pelo efeito bioquímico mesmo, isso é um remédio, praticamente, vai provocar relaxamento muscular, vai deixar ele mais calmo, né, o mecanismo de ação não vem ao caso, vai dar um pouco de sedação e vai embora. Assim como o tarja preta, não é esse um problema específico de tomar uma dose de álcool. A questão é a tolerância que esse indivíduo vai tendo, né? Então, se ele continuar fazendo isso com frequência, aquela mesma quantidade de álcool, ela não vai mais ter o mesmo efeito benéfico que ele vem sentindo com aquela dose menor. Então, ele começa a aumentar o consumo ou ele começa a manter a mesma dose justamente para não ficar ruim no outro dia, porque daí começa a vir os sintomas de abstinência. Claro, pequenas dosagens, todos os dias, por algumas semanas, não é isso que vai provocar um indivíduo dependente. A gente tem que lembrar que uma coisa importante surge aí, que é a predisposição genética. Então, por exemplo, o indivíduo tem familiares com histórico de dependência química, por exemplo, nesse caso de álcool. Ele é um indivíduo que tem mais chance de ter uma dependência química. Assim como o câncer de pulmão é extremamente de origem genética, por exemplo, o indivíduo tem lá alguém da família dele que teve câncer de pulmão causado pelo tabagismo. Esse indivíduo, se fumar, tem uma chance maior do que uma pessoa que fume e que não tenha ninguém na família dele. Então, esse é um fator que é importante a gente trazer à tona. Então, essas são algumas particularidades que depende muito de cada indivíduo, mas esse tipo de hábito, que seria também no jovem, né? Aquele adolescente de 14, 15 anos começa a fumar maconha. Questão de prova de psiquiatria, inclusive, isso, né? A maconha é a principal porta de entrada para o uso de outras substâncias? A resposta é sim. As pessoas que ficam dependentes de químicas de crack, mesmo que elas não sejam dependentes da maconha, elas começaram a usar primeiramente disparado a maconha. Então, por isso que é um problema de saúde pública de uma forma geral, né? E o álcool, né? O álcool, ele é lícito, então também traz uma situação de uma abordagem que é um problema. Eu tinha alguma outra coisa para falar sobre isso, mas honestamente eu esqueci. Então, eu vou deixar à vontade, não sei se tem outra pergunta. Mais uma pergunta, então.
O Uhum. senhor poderia falar um pouco sobre o impacto das redes sociais e das pressões sociais nas dependências, especialmente no contexto atual? Com certeza. Boa pergunta, viu? Falei para vocês que só ia ter boa pergunta. Porque isso aqui, gente, é a realidade. É o que a gente vive todos os dias. E eu, eu costumo, quando chego no consultório de manhã, pensar um pouco assim na vida e entender um pouquinho das mudanças que aconteceram. Existe um filósofo que ele falava muito sobre o estoicismo. O estoicismo é sobre o controle que o indivíduo tem sobre a vida dele. E ele falou uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente sofre por aquilo que a gente não controla. E teoricamente, se a gente não controla, a gente não deveria sofrer. Essa coisa meio óbvia, na prática é difícil. A gente vai sofrer pela doença de alguém, a gente vai sofrer por uma situação que a gente não consegue controlar, e trabalhar isso seria, teoricamente, a forma da gente conseguir evitar o sofrimento. Mas, saindo um pouquinho dessa situação, eu queria trazer que a rede social, principalmente os jovens, as crianças, o adolescente, enfim, eu também faço uma brincadeira que o adolescente geralmente é um cabeça de papel. E isso é natural dele. Né? O jeito que você pegar e amassar, ele vai ficar. Então, quando você tem já um indivíduo que, por questão própria da natureza dele, do desenvolvimento mental dele, é um indivíduo de baixa tolerância à frustração. Se algo corre diferente do que ele imagina, ele fica chateado, ele fica irritado, ele fica impulsivo. E isso faz parte, porque um adolescente que aprende a tolerar a frustração se torna um adulto tolerante, um adulto que vai saber lidar com as críticas, com as dificuldades, com o emprego ruim e assim por diante. Não é a verdade que nós estamos vendo, porque as redes sociais, as telas, a digitalização tem trazido o quê? A recompensa imediata. A questão de aquilo ali tem que ser divertido, aquilo ali tem que me trazer alguma satisfação, senão não tem graça. E isso surge daí dentro de um contexto que passa a ser cultural. Então eu tô chateado, eu vou ver a vida do outro na internet, eu vou ver como é que o outro foi, mas o Neymar tá com 3 carros, e eu vou ver o que, que vai acontecer, porque eu não conheço todo mundo, mas é esse tipo de coisa que vai trazendo, e eu tenho certeza que vocês que estão dentro da fábrica vão ver uma situação. Eu atendo muita gente das fábricas, e elas trazem uma situação que é o seguinte: indivíduos de 40, 45, 50 anos, com muita dificuldade com os colegas que são mais jovens, de 20 anos, 18, 25, por uma questão de pressão de trabalho. É uma geração que tem tido uma dificuldade com a tolerância de dificuldades, com a capacidade média das situações do dia a dia. Por que isso ocorre, gente? Não dá para dizer que isso é por causa das mídias sociais, da digitalização. Esse é um dos motivos. Mas principalmente porque ela tornou uma ilusão de que as coisas podem ocorrer facilmente, que elas podem adquirir ou conseguirem coisas como se fosse num passe de mágica. Afinal de contas, muita gente fica rica com a internet. Só que essa muita gente sabe que é 1%. Então, mas explicar e até de uma forma genuína para um adolescente jovem, como é que ele vai ter essa noção que é uma coisa que só uma pessoa experiente poderia ter? Então, a gente precisa ter uma abordagem de conscientização de, talvez, sim, limitação de telas, mas o principal, de poder mostrar que aquilo que se vê não é uma verdade, né? Aquilo é uma venda, é um consumo que traz muito dinheiro. A gente vê isso já trazendo essa situação. Quantas pessoas entram nas redes sociais e não vê as questões do bets, por exemplo? Tem muito adolescente apostando já. Muito, mas muito mesmo. Então, assim como começar a beber álcool com 15 anos de idade, ele vai ter mais chance de dependência química? Claro. Mas e se ele apostar de cedo? Vai ser diferente? É claro que não. Se eu fizer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, o resultado não pode ser diferente. Então, ele tem celular, ele tem smartphone, ele tem 15 reais na conta, ele banda lá, os caras aceitam, dão para ele vai jogar, eles ainda dão um bônus, e eles ainda são bacanas, dizendo, ó, você já perdeu muito, vamos fazer você ficar um pouco offline, né? Vai descansar. Aí vai lá e pinga mais 40 reais na conta dele, e assim por diante, até que ele não tem mais o que fazer. Então, é, jogar qualquer coisa é muito gostoso e traz sim prazer, porque isso está ligado a uma substância chamada dopamina, que é o neurotransmissor do prazer e da recompensa imediata. Então, ela está presente em coisas que acontecem muito rapidamente: chocolate, doce, uma notícia muito boa, a pessoa ganhou muito dinheiro inesperado. Isso é dopamina. Assim como o uso das substâncias. Para vocês terem uma ideia, uma vez um paciente me falou assim numa internação há mais ou menos 15 anos: pô, doutor, se um dia você soubesse o que é fumar o crack, você pensa na coisa que mais gostosa que você já sentiu na sua vida e multiplica por 1000. Foi isso que ele me disse.
Então, como é que a gente vai competir com algo que traz toda essa situação? O indivíduo entra numa explosão dopaminérgica, aquilo leva ele às alturas, e assim como subiu, desce. Vem depois uma depressão muito intensa, uma coisa muito ruim, que faz o indivíduo ter o quê? Um mecanismo de busca. Ele procura de novo, e de novo, e de novo. Então, no jovem com baixa tolerância à frustração, que tem ali nas redes sociais toda essa questão de poder ter já recompensa imediata por ver um vídeo legal daqui e dali, que é normal, os jovens, enfim. Não, mas também agora tem o jogo. Ali a gente está juntando fogo e gasolina para uma explosão sem tamanho. Já é um problema de saúde pública, se eu não me engano, são questões de já de mais de. Eu vi que o jogo do Tigrinho já gera mais receita do que a Bolsa de Valores do Brasil. Então, imagine a quantidade de dinheiro envolvida nisso. E é claro, sem teorias de conspiração e sem coisa, o mercado da venda, do consumo, é muito grande, muito forte. Não à toa eles foram legalizados. Né? Lá, desde a época dos Estados Unidos, do Al Capone, da lei seca, do álcool, do cigarro, a verdade é que elas estão aí, elas vão ficar e não adianta lutar contra. Essa é uma situação que tem que ser feita psicoeducação, é entender o que se passa e como evitar. Há 20 anos a gente não via direto propaganda na televisão, todos vocês viram, drogas, nem pensar, fique longe, a mãozinha com o sinal, não fume. Aquilo ali foi uma situação muito interessante. Quantas pessoas não pararam de fumar? Quantas pessoas hoje em dia tentam? Quantas pessoas veem a situação e veem como feio, essas coisas todas? Foi uma conscientização importante, né? Eu acho que é alguma coisa nessa linha, mas que tem que partir dentro de casa, das escolas. Agora eu vi que foi uma polêmica muito grande para as escolas que proibiram o celular, né? É, eu não entendo, né? É uma coisa assim que justamente é para ajudar, né? Como que o adolescente vai levar professor com método pedagógico já está com sua dificuldade ao extremo porque tem tido muitas mudanças na parte psicológica dessas crianças, né? Então, o celular acaba sendo um problema muito grande. De novo, estamos falando de recompensa imediata, né? Todos nós, não estamos falando só das crianças, dos adultos. Quantos de nós conseguimos ficar sem internet um dia, né? Pegar, sair, ficar uma semana fora sem usar o celular na internet. A gente se adaptou a algo ruim. Nós, por exemplo, talvez então que somos da década de 80, 70, 60, que consegue imaginar como é que era viver sem aquilo, já é difícil. Agora imagina para um indivíduo de 20 anos, nasceu em 2004, que nunca ouviu falar, por exemplo, em disquete, né? Que seria o anterior ao pendrive, né? Isso que eu quis dizer. Então, é complicado, né? Então, a gente também tem que mudar a abordagem para com eles. Isso vem muito da escola, mas também vem muito dos pais, né? Então, acho que essa é a resposta para a pergunta. Eu já aproveitou para falar um pouco dos bets mesmo, né? Tem alguma outra? Podemos para mais uma? Uhum. Existem relações entre dependência, impulsividade, agressividade e compulsão? Bem, muito boa pergunta também. É uma coisa que eu acho que vai ser legal pela curiosidade. Isso que eu vou falar, claro, não é uma regra, mas vai ajudar a entender bem. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, que cursa, né, com aquele quadro que eu brinco assim, que fica mais fácil as pessoas entenderem, que é o Joãozinho, o famoso Joãozinho da escola, que é o Bart Simpson, o capeta, né, que todo mundo conhece, tal, agitadão. Esse indivíduo, ele tem um cenário muito interessante de evolução. É aquele guri que sem uma educação adequada, sem uma boa abordagem, qual que é o destino natural desse indivíduo? Só para vocês entenderem por que ele é agitado. É porque ele quer? Não, não é por isso. Ele tem na parte da frente da cabeça dele, aqui, no cérebro, chamada área pré-frontal. É nessa área que fica a nossa zona de recompensa. Quando alguma coisa é bacana, é legal, a gente se sente satisfeito aqui. Quando uma pessoa tem esse tipo de diagnóstico, ela tem essa área com bastante déficit de recompensa. Então, por exemplo, uma coisa que é prazerosa para qualquer um, inclusive para ela, não aciona o suficiente para ele se sentir satisfeito. Ele precisa daquilo intensamente. E aí ele vai lá e faz aquilo bastante para sentir a mesma coisa que outra pessoa precisaria de menos. Basicamente, esse é o problema, só para vocês entenderem bem. O que acontece é que isso é acionado por uma substância chamada noradrenalina e dopamina. Quando essa criança começa a ficar que é um capeta lá dentro da sala de aula, fazendo aquilo, se agitando, o que ele faz com aquilo? Ele começa a fisicamente se agitar,
e aí ele começa a quimicamente liberar a noradrenalina. Então ele se acalma com a agitação, porque daí ele fica calmo com isso. Por isso que medicações que nem a Ritalina, que é para estimular a maioria das pessoas, deixa ele calmo. Quem realmente tem filhos com TDAH desse tipo, quando dá uma Ritalina, por exemplo, para eles realmente se acalmam, porque você está fornecendo como se fosse o estímulo na forma de comprimido e ele não precisa compensar isso correndo, que nem um doido, por exemplo. Mas vamos supor que nada disso aconteceu. Ele já é um indivíduo que tem mais propensão, então, a noradrenalina. O que ele gosta de fazer? Ele pula, corre de lá para cá, faz pirueta, faz coisas perigosas, quebra 3, 4 braços, gosta de ir atrás e caçar passarinho, essas coisas outras bem mais radicais, vamos dizer. Na medida que ele vai se tornando um adolescente, sem educação adequada, ele é um indivíduo mais com propensão a coisas desviantes. Então, ele está numa região um pouco ruim, aí aparece um cara e fala para ele, olha, se você ficar cuidando de roubar aquele carro, eu te dou uma grana, aí ele começa a ficar com aquela adrenalina, ele aceita, aí ele entra na marginalização. E o que acontece? A cocaína acaba sendo uma fiel escudeira porque ela faz uma ativação tão grande que, lembrando aquela situação, o indivíduo usou um pouquinho de cocaína e teve aquela explosão de prazer. Nesse indivíduo, ele vai precisar de muito mais cocaína. Então, ele vai precisar de uma quantidade grande e de uma frequência grande para ter o mesmo resultado. A moral da história é que ele vai ficar o quê? Cada vez mais tolerante, aumentando o consumo e vira um ciclo vicioso. E aí ele se torna um dependente químico. Isso seria um cenário que deu tudo errado. Mas se a gente pegar, por exemplo, esse indivíduo, mesmo com educação, na idade adulta e tudo, ele é um indivíduo que mais tem tendência a compulsões. Lembrando que a gente falou antes que, por exemplo, quando uma pessoa tem prazer com uma coisa naquela proporção X, que é para a maioria das pessoas, quando ele for adulto, ele vai continuar tendo aquela coisa de necessitar aquilo intensamente, que é o quê? Muita quantidade, que foi, eu acho que foi a pergunta, que gera aquela compulsão, e ele precisa repetir aquilo extensivamente, com muita frequência, para ter o mesmo resultado de prazer. Ao mesmo tempo, são indivíduos que têm uma baixíssima tolerância à frustração da recompensa imediata. Como assim? Alguma coisa acontece como não era para acontecer. Por exemplo, ele comprou um produto e ele estava louco para aquele produto chegar. Aquele produto chegou e chegou da cor diferente do que ele imaginava. Ele realmente fica extremamente frustrado, ele sabe que é uma bobagem e ele fica extremamente impulsivo, que é o que foi também perguntado ali. Tem uma tendência à impulsividade e agressividade, porque ele quebra, explode e tal, depois ele se arrepende, passa 20, 30 minutos, e é como se, vamos dizer, aparentemente nada fosse. As pessoas, mas é bipolar? Na verdade, não é isso. Ele tem explosões baseadas na frustração de alguma coisa que ocorreu e acaba reagindo daquela forma. E isso é extremamente recorrente, porque a frustração está presente em várias coisas. Desde a hora que ele levanta para comer alguma coisa que não tem, a uma situação que ele se sentiu chateado com a namorada, ou coisa do tipo. Então, essa é uma questão bem comum. Além do que o indivíduo que daí não tem nada a ver desse diagnóstico que eu falei para vocês, mas se tornou um dependente químico de alguma substância, ele também vai se tornar um indivíduo impulsivo, compulsivo, porque ele aciona áreas do cérebro que fazem com que ele seja propenso a repetir atos de compulsão, né, de repetição para ter um prazer. Então ele fica compulsivo com outras questões, mas ao mesmo tempo, quando contrariado, a tolerância dele à ansiedade fica muito baixa. Então ele se torna um indivíduo muito impulsivo, irritadiço, agressivo. Então tem todo um contínuo de história para que leva a isso. Mais uma pergunta, então. Claro, querido. Como podemos melhorar o apoio psicológico para pessoas em processo de reabilitação de dependências? Para pessoas que Com reabilitação, não, processo de reabilitação de dependência. perfeito. Não, então, assim, pelo que entendi, pessoas que já vêm num processo, né, de tentar parar de fazer uso de alguma substância ou de um jogo e assim, né? Como é que pode ter uma ajuda maior, né? Bom, isso é bastante importante, é desafiador, mas é extremamente positivo porque já existe aí, né, uma iniciativa própria daquele indivíduo de parar com aquele comportamento disruptivo. Cabe aí aos familiares a situação de estimular a psicoterapia, o acompanhamento psicológico de forma extremamente frequente, semanal de preferência. Grupos de apoio, gente, isso é um negócio que faz muita diferença para as pessoas pararem de fazer uso de substâncias.
como, por exemplo, alcoólicos anônimos, jogadores anônimos, narcóticos anônimos, enfim. Por que isso funciona? A gente tem que pensar o seguinte: se eu tenho um familiar que faz uso de alguma substância e eu não faço, vocês concordam que apesar de querer o bem dele, eu não consigo plenamente entender o que ele sente. Eu não consigo poder estar dentro dele para saber os quesitos que passam por ele. Porém, esses indivíduos presentes nos grupos são pessoas que realmente o entendem. São pessoas que conseguem compartilhar ideias, estratégias, formas de conseguirem. É um grupo de pessoas que são semelhantes, são seus pares. Então, eles, com muita repetição de experiências, conseguem ajudar esses indivíduos a sair disso. Por exemplo, é comum as pessoas não gostarem de ir no NA porque só houve desgraça, que eles falam, né? É o fato. Agora, existe uma lógica por trás disso. Vamos supor uma pessoa que quer muito sair dessa situação e ela estava até em abstinência há 2 meses e tal, ela vai lá ter uma recaída e depois fica muito mal. Meu Deus, por que aconteceu isso? Meu Deus, vai acabar com a minha vida. Aqueles dias pós-uso da substância gera uma ressaca moral, como se diz, muito forte. A pessoa naquele momento nunca mais quer ver na vida. A memória emocional negativa, ela é contrária ao tempo. Quanto mais o tempo passa, mais aquela situação ruim que aconteceu se tornou tão ruim. Não foi tudo aquilo. Não foi um problema tão grande. E lá dentro desses grupos, pelas experiências relatadas pelos participantes, o que eles fazem? Eles não deixam a memória emocional negativa daquele indivíduo que 2, 3 dias depois do uso da substância está lá, arrependido, sair da cabeça dele. Eles fazem, no bom sentido, uma lavagem cerebral do tipo: olha o que eu perdi, um perdeu a casa, outro perdeu a mulher, o outro não sei o quê. Então ele fica acionando a memória emocional negativa, deixando aquela emoção muito mais tempo presente do que se ele simplesmente parasse de pensar naquilo. Então esse é um fator que ajuda muito. Esses grupos de apoio. E, gente, por exemplo, se perguntasse o que mais tira as pessoas das drogas no mundo, com certeza se chama igreja. Independente de doutrina religiosa, a igreja, esses indivíduos, a gente não pode esquecer que são pessoas compulsivas. Elas realmente, quando entram numa coisa obsessiva, se aquilo também é para o bom, elas entram numa coisa obsessiva. E é aquela coisa de uma troca de situação prejudicial por uma boa. Então, se tornam, vamos dizer, não bem essa palavra, mas extremamente obsessivos com a religião, com a leitura da Bíblia, com as questões relacionadas a ajudar o próximo. Enfim, é nesse tipo de situação que, às vezes, dependendo do tipo de personalidade, é que esse familiar ou amigo que conhece esse indivíduo vai poder abordar, né? Grupos, igreja, psicoterapia sempre presente, né? Acho que é essa a resposta. Acabou as perguntas? Então, eu acho que para trazer aqui para vocês uma questão mais de final da palestra, a gente estava falando um pouquinho da situação de liberação de bets, das apostas, né? E o crescimento desse mercado, meio que tudo um pouco a gente já falou. Mas eu acho que o fundamental disso aqui é a gente, quem tem, né, como podemos agir, quem tem familiares, pessoas que conhecem que estão nessa luta, existe uma coisa que ela pode parecer até um pouco contra-intuitiva, que é assim, às vezes o indivíduo já teve 10 recaídas numa substância, no jogo, qualquer coisa que seja. Quanto mais vezes ele entrou em abstinência e teve 10 recaídas, mais esse indivíduo está perto de parar. Ele está mais perto do que o que já tentou 2 vezes. Pode parecer um pouco óbvio ou não, mas por que isso é importante? Porque ele treinou na cabeça dele a memória emocional da abstinência. Ele sabe os passos que surgiram naqueles dias que ele ficou sem. Então se torna um pouco menos ruim. Então ele está mais perto de conseguir definitivamente parar. Então eu acho que o estímulo, né, para essas pessoas que acabam recaindo acaba sendo muito importante, do tipo, olha, não, você já conseguiu uma vez, vamos tentar de novo. É claro que não é fácil, né? Não é uma forma de liberar o uso, né? Não, da próxima vez vamos fazer tudo de novo. Não, é uma forma de poder ajudar mesmo, claro, a depender também do esforço e da capacidade daquele indivíduo em que o outro pode identificar para poder ajudar ele, né? De ver que realmente é um sofrimento genuíno pelo qual aquela pessoa está passando, né? Então, essa é uma forma também bastante importante de poder ajudar essas pessoas que sofrem demais. Não é à toa que muitas acabam indo morar na rua, né? Então, há um estigma muito grande sobre o dependente químico. E a gente tem que entender que, assim como na década de 80, 80 principalmente, a heroína, a cocaína, foram os maiores
assassinos sociais de boa parte de jovens, enfim. Agora, além delas, a gente tem as questões de apostas, né? Que, além de trazer prejuízo para a vida da pessoa, pode acabar com o patrimônio todo dela. Há poucos dias, conheci um rapaz que eu ouvi dizer que suicidou por questões de dívida, né? Dessas situações. Então, isso está se tornando muito comum, gente. Acho que uma coisa que é importante falar é que o suicídio ele não é divulgado nas mídias, todo mundo sabe disso, mas o Brasil é o 8º país do mundo com maior índice de suicídio e o Rio Grande do Sul é o estado com maior casos de suicídio do Brasil, especificamente a Serra Gaúcha, né? O município com maior número de mortes por habitantes no Brasil é Venâncio Aires. Depois está localizado na Serra Gaúcha, principalmente por enforcamento. Isso devido a uma cultura um pouco do italiano antigo dentro das colônias, de quando uma situação não vai bem, ele resolve do próprio jeito e às vezes isso é uma forma muito agressiva. Conheço diversos casos antes de vir morar para essa região, depois que eu vim morar para essa região, de situações como essa que foram relatadas por esses familiares de todas as idades possíveis, né? Então, experiência nessa área, assim, a gente vai ouvindo muitas coisas. Eu até não sei como é que a gente está de horário, enfim, mas até para não me estender tanto, né, pessoal? Eu quero que vocês fiquem à vontade. Daqui a pouco, se vocês quiserem, daqui a pouco uma nova oportunidade, falar sobre isso de uma forma mais específica. Enfim, eu estou aberto aí para vocês mandarem temáticas para a gente poder trabalhar e para mim, inclusive, é muito mais legal, assim, interessante, já que a palestra, assim, é para o pessoal do dia a dia, para as pessoas reais, né? Vindo com perguntas de vocês. Não há problema nenhum em elaborar uma palestra somente com as perguntas que foram enviadas, né? Eu acho que é muito mais enriquecedor, eu acho que as pessoas se sentem muito mais contempladas. Lembrando que tudo isso vai ser anônimo, enfim, eu acho que é bem bacana, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, ao SSI, e no que precisarem, eu vou ter o pessoal aqui para responder essas perguntas no segundo momento, se precisar. Tá ok, gente? Muito obrigado, viu? E uma boa tarde para todos.